A paz do Senhor Jesus, nestes versículos Deus vai falar contigo. Atos, capítulo 8, versículo 1 seguinte, que diz assim: E também Saulo consistiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pela terra da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava nas prisões. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Louvado seja Deus. E descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Louvado seja Deus. Amados irmãos, nós vamos compreender aqui nesses versículos que começa falando exatamente da morte de Estevão, né? Estevão foi morto e Paulo estava ali vendo ele morrer e não fez nada, pelo contrário. Naquela situação se levantou uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E nós vamos compreender que o texto diz para nós que quando acontece essa perseguição, todos são dispersos, né? Uns vão para a Judéia, outros para a Samaria, e exceto os apóstolos permanecem ali. E o texto diz que uns varões piedosos foram ali enterrar Estevão e fizeram sobre ele, né, grande pranto. Lamentaram a morte, porque era um grande homem de Deus, mas aprove ao Senhor de que ele fosse o primeiro mártir, o primeiro homem a morrer pelo Evangelho. Louvado seja Deus. Então, nós vamos compreender que na vida do cristão nem tudo vai ser melzinho na chupeta, que vai ter situações que Deus vai permitir nós passarmos. Louvado seja Deus. E aqui Deus permitiu que Estevão fosse morto e também permitiu que a igreja fosse dispersa. Olhando para o texto e olhando para a situação, nós vamos até achar que houve percas aqui, né? Houve danos. O povo teve que sair correndo por causa da perseguição. Louvado seja Deus. Mas a gente vai perceber que no meio dessa perseguição, eles fogem para a Judéia, outros para Samaria, eles vão enterrar Estevão. Saulo estava ali, né? Assolando a igreja. Ele entrava em casas, irmãos, ele arrastava os homens e as mulheres e encerrava nas prisões. Veja bem. Só que nós vamos ver algo aqui que Deus faz no meio de tudo isso, no meio dessa situação, que a gente vê como perca, que a gente vê como dano, que a gente vê que a igreja perdeu. Louvado seja Deus. E aqui eu quero falar para os irmãos que os que estavam dispersos, eles iam anunciando, veja bem, por toda parte a palavra de Deus. E aqui entra aquele versículo que está ali em Romanos, que é 8:28. E eu vou ler aqui para os irmãos para compreender aquilo que Deus está falando nesta noite conosco. Que diz assim, ó, Romanos 8:28. E sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Nós vamos compreender que Deus faz o mal se tornar um bem. Por quê? Porque os que saíram ficaram dispersos. A olho humano, a ótica humana, a gente até diria, coitados, eles tiveram que fugir. E agora? Os cristãos tiveram que se afugentar, tiveram que se esconder. Mas veja bem, aqui guiados pelo Espírito Santo, eles aproveitaram a oportunidade que eles tiveram que sair por causa da perseguição, mas eles não deixaram de anunciar a palavra de Deus. Louvado seja Deus. E o que Deus quer dizer com esses versículos nesta noite para mim e para você? Não perca a chance de falar de Jesus aonde você estiver. Independente se você está bem ou mal, independente se você está feliz ou se você está triste, independente se você está bem ou se você está em lágrimas. Por quê? Porque era isso que eles faziam. Veja bem, dispersos, perseguidos, correndo o risco de ser arrastado, como está aqui, ó. Alguns homens foram arrastados por Paulo, algumas mulheres foram arrastadas por Paulo. Ou, aliás, Paulo não, Saulo, corrigindo aqui, Saulo, ele assolava a igreja. E ali ele arrastava homens e mulheres e encerrava na prisão. Veja bem. Mas uns não foram feito isso, mas tiveram que sair, tiveram que correr.
E foi nessa corrida, nessa saída, que eles disseram, agora é a nossa chance. Vamos pregar para quem a gente não pregou ainda. Vamos falar de Jesus para quem não ouviu falar ainda. Louvado seja Deus. E isso nós temos que trazer para a nossa vida. Isso nós temos que trazer para a nossa situação na qual estamos vivendo. Por quê? Independente do que estamos passando, se nós somos servos, se nós somos vasos, se nós somos igreja, porque foi a igreja que fugiu, foi a igreja que saiu. Olha só, uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos, exceto os apóstolos. Veja bem. Então Deus, Ele te convida. Qual é a situação que você está passando? Irmã Inês, eu não estou bem. Eu estou chateada, eu estou triste. Estou sofrendo perseguição e Deus está dizendo para você, aproveita essa chance que você está passando de vida. Aproveita esse momento de lágrima. Aproveita esse momento que você acha que você precisa de ajuda. E é Deus dizendo, aproveita e fala de Jesus. Porque é nesta hora que eu vou te usar. Porque a gente quer falar de Jesus, mas a gente quer esperar um momento bom chegar na nossa vida. E eu vejo que muitas pessoas perdem a chance de falar do Senhor. Porque às vezes acha e vê alguém pregando e falando de Jesus e fala, não, ela está pregando, ele está pregando, eles estão falando. É porque eles estão bem. É porque eles não estão passando perseguição. É porque eles não estão afligidos. Eles não estão sofrendo. Mas isso é um engano. Que muitas das vezes nós, por olharmos só a aparência, por olharmos o bem bom, por olharmos só o lado bom da coisa, achamos que é assim que funciona. Mas só Deus sabe o que está acontecendo na vida daquele que está anunciando a palavra de Deus. Daquele que se resolveu e decidiu falar de Jesus mesmo se sentindo desconfortável. Mesmo sabendo que na sua vida, na sua história, ainda as coisas não estão tão alinhada do jeito que você quer. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Vai fazer a obra chorando. Vai fazer a obra lamentando, vai fazer a obra sofrendo, vai fazer a obra sofrendo perseguição, sim. Vai fazer a obra mesmo que a tua família ainda não esteja dentro do concerto que Deus quer que seja para você e para eles. Vai fazer a obra mesmo se o teu filho, a tua filha, a tua casa, ninguém quer fazer, vai você fazer. Mas eu não estou me sentindo bem, vai fazer a obra, é o que o Espírito nesta noite está ministrando ao meu coração. Não perca a oportunidade de falar de Jesus, de falar do amor de Jesus, porque Ele é bom em todo o tempo e é merecedor do nosso louvor, da nossa honra, de que nós abrimos a nossa boca e gritamos bem alto que Ele é o Salvador. Aleluia, porque Ele nos salvou. E Ele não nos salvou para nos poupar das aflições, para nos poupar das tribulações, para nos poupar das lágrimas, mas Ele nos salvou para nos fazermos testemunhas de Cristo. E as testemunhas de Cristo, escolhida por Ele, aleluia, passa sim por danos, por percas, por aflições, por tribulações, por humilhação, por escassez, porque Ele é o Deus da obra, aleluia. Então faça a obra do Senhor e glorifique o nome dEle, porque Deus vai fazer da sua situação, enquanto você faz para Ele, aleluia, se converter em bem, se converter em benefício. Vou ler de novo, sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe o que Deus está falando? Independente do que você está vivendo, independente do que você está passando, se você me ama, eu vou fazer mudar o quadro da sua vida. Eu vou tocar aonde está te ferindo. Aleluia. Eu vou entrar quebrando o poder da tribulação. Eu vou entrar curando, eu vou entrar salvando, eu vou entrar restituindo. Por quê? Porque Ele é Deus para fazer na sua vida quando você não deixa de fazer por Ele, mesmo quando você está sofrendo. Aleluia. E é isso que o Espírito nesta noite diz para você. Faça a obra. Fale de Jesus. Testifique, testemunhe da palavra dEle. Amém? Que Deus abençoe vocês nesse início de semana. Amém? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar essa palavra.